Seja muito bem-vindo à Lily School. No vídeo de hoje eu vou trazer um formato diferente. Eu vou trazer aqui algumas dúvidas que comentaram nos nossos vídeos do YouTube referente a Power Query, então eu vou fazer aqui alguns tratamentos de dúvidas que surgiram com o pessoal de lá, beleza? Antes da gente ir para nossa tela, já sabe, clica aqui embaixo e se inscreva e vamos lá para nossa aula que vocês vão ver como são dúvidas que podem acontecer no seu dia a dia. Então a gente já vai trazer aqui para deixar essa parte automatizada, beleza? Então vamos lá para nossa tela. É o seguinte, o que temos de dúvida? Temos aqui a primeira. Como eu faço para apenas substituir o arquivo base e aplicar as mesmas condições que eu fiz no primeiro? Por exemplo, eu tiro a planilha base integral a cada mês e nessa base eu já fiz todos os tratamentos que preciso. Como faço para conseguir carregar um novo arquivo no Power Query e aplicar os ajustes sozinho? Então, vamos pegar aqui o nosso Power BI, vou vir aqui em transformar dados e eu já tenho uns arquivos que eu deixei pré-salvo. Então, deixa eu vir aqui, botão direito, opa. Botão direito, nova consulta, eu vou puxar aqui um arquivo CSV. Vou pegar aqui o arquivo de janeiro e vou abrir. Ele vai carregar, vou dar um OK, e aqui eu vou dar um zoom para a gente conseguir enxergar. Então, vamos olhar aqui as etapas que foram aplicadas. Então a gente tem aqui, ó, a fonte, ele carregou, ele navegou até o arquivo que eu fui, e no final eu tenho aqui, ó, o nome do meu arquivo, dados_janeiro, e aí depois ele veio e promoveu os cabeçalhos, e aqui ele fez um tipo alterado, ele alterou aqui para data e hora. Vou fazer aqui mais alguns ajustes, por exemplo, vou vir aqui e vou transformar ele, clicando aqui em apenas data, eu vou adicionar uma nova etapa, ele fez aqui a nova etapa, e aqui eu vou extrair a letra, vou vir aqui em transformar dados, extrair após o delimitador, e vou deixar um espaço, ok. Ele trouxe aqui só as letras dos nomes dos clientes. Eu vou manter assim. Então, o que a gente tem? Ele fez as 3 primeiras etapas aqui automática, e aí eu fiz mais algumas aqui, e vamos dizer que a gente chegou ao nosso final. Para eu conseguir trocar o arquivo, o que a gente precisa fazer? Se a gente for voltando às etapas, ele vai pegar todos os itens que nós já temos. Então eu tenho aqui, ó, o meu dados janeiro. Então se a gente olhar, janeiro.csv, os outros arquivos eles estão na mesma pasta. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou trocar janeiro por fevereiro. Dei um Enter, ele já trocou meu arquivo, aí eu venho aqui na próxima etapa, ele faz cabeçalhos promovidos. Na próxima ele já aplica aqui um tipo, depois ele transformou aqui o nosso arquivo já para coluna de data, e depois ele extrai o texto aqui e deixa como a gente fez, tirando o nome do cliente e deixando apenas a letra dele. Então se a gente precisar fazer uma alteração de arquivo que continue fazendo todas as etapas, a gente precisa mudar o nome do arquivo aqui em cima. Se eu jogar aqui a minha tabela de março, ela vai fazer a mesma coisa. Eu tenho lá minha primeira etapa, cabeçalhos promovidos, tipo alterado de novo, e depois eu extraí ele e vim até o final, beleza? Então essa é a primeira dúvida. Sempre que você tiver os tratamentos de dados já com uma planilha, seja ela PDF, qualquer item que você puxar, e você quiser manter todas as etapas que você fez no Power Query, você precisa voltar na fonte e substituir o arquivo, desde que ele tenha a mesma estrutura do arquivo anterior, beleza? Primeira dúvida foi sanada. Vamos pegar aqui a segunda. Funciona com PDFs? Eu fiz dessa forma. Apaguei o arquivo da pasta do dia anterior, inseri o de hoje e ele não atualiza, dá erro. O que faço? Vamos fazer esse exemplo que foi nos passado. Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar esse meu arquivo aqui para janeiro. Ok? Fiz aqui, tenho todas as minhas etapas aplicadas. E aí vamos supor que eu peguei e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E em vez de janeiro, fevereiro, março, vou colocar o arquivo de abril.
e vou vir aqui e vou excluir o de janeiro. Se eu voltar aqui no meu arquivo e der um atualizar, ele vai corromper. Por quê? Porque eu perdi o meu arquivo fonte. Se eu ver, ele está procurando aqui janeiro e ele acaba não encontrando isso. O que a gente precisa fazer? Sempre que fizer uma substituição de arquivo, a gente precisa substituir pelo mesmo nome do arquivo. Senão, a gente vai ter que vir aqui e alterar. O meu de janeiro, ele virou abril. E quando eu fizer esse item, ele vai ter aqui todas as etapas aplicadas e a gente tem todo esse processo automatizado dentro do Power BI. Então são alguns pequenos detalhes que a gente precisa se atentar quando a gente está trabalhando com o Power Query. Sempre que você lê algum erro na tela, não se assuste. Leia e entenda o que aconteceu. Vou voltar aqui e vou excluir essa minha de abril. Excluir, voltei para a tela, vou dar um atualizar e aí apareceu o erro. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Tá, vamos ver. Não foi possível localizar o arquivo. Olha, ele procurou dados abril e não encontrou. Eu posso vir aqui, ó, e voltando as etapas também e ver aonde que esse erro acontece. Ó, ele veio aqui na minha primeira etapa. Então aqui é onde a gente já tem o erro. Então se eu vier aqui e colocar fevereiro, ele já vai puxar aqui os arquivos. Então são sempre esses itens que a gente precisa se atentar na hora de fazer esse tratamento, beleza? Bom, essas foram as dúvidas que me chamaram a atenção para fazer aqui, que é um processo automático. Então quando você faz isso e apenas altera o nome e faz todas as etapas, isso é maravilhoso quando a gente está trabalhando aqui com o Power Query, seja no Power BI ou seja no próprio Excel. Se ficou alguma dúvida até aqui, já sabe. Clica aqui embaixo, se inscreva e se você quiser sair do zero ao seu primeiro dashboard, comenta aqui embaixo que eu vou deixar para você aqui o link para você conseguir fazer o nosso curso de Power BI do zero ao primeiro dashboard, beleza? Não se esqueça, clica aqui embaixo, manda isso pro seu amigo e tamo junto. Valeu!